Olá, pessoal. Muito boa noite. Estamos aqui novamente, dando sequência a essa série de lives que acontece semanalmente, né? Todas as quartas ou quintas, dependendo da disponibilidade dos profissionais. E hoje estamos aqui para bater um papinho super legal, super bacana sobre palmilhas ortopédicas, qual a importância do uso, né, das palmilhas ortopédicas. E quem vai estar batendo esse papo legal com a gente aqui vai ser os especialistas fisioterapeutas, doutora Carla Gomes e doutor Felipe Carvalho. Vou chamá-los aqui. A participação de vocês é super importante. Quem tiver dúvida, vai enviando para gente, que assim que possível, no bate-papo, todas as dúvidas com vocês. Olá, doutora Carla. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Prazer. Olá. Só aguardando aqui o doutor Felipe. Uhum. Deixa eu achar uma posição aqui que eu queria deitar ele. Vê se vai ficar ruim a imagem para você, por causa da minha posição que tá aqui. Fica. É melhor em pé, doutora É, Carla. eu tô com medo da minha bateria acabar. Tenta botar ele um pouquinho só para trás, que aí pega você melhor. Não, Apesar mas que o eu meu acho que eu problema também é tô que eu tô com botando. carregador. Ah, entendi. E eu vou chegar para trás. Melhorou? Olá, pessoal. Boa noite. Só aguardando aqui mesmo o doutor Felipe para dar início. Hoje vamos falar, né, doutora Carla, sobre a importância do uso das palmilhas ortopédicas. Quem puder estar com a gente, Então, enviando as perguntas, podem tirar as esperar dúvidas. depois qualquer coisa põe essa bateria. O som tá saindo direitinho? Eu acho que aumentei meu volume agora. Eu acho que estava baixo meu volume. Boa noite. Apareci? Ainda Não, não. você até tá com a gente, mas não tá aparecendo. Vou ter que te chamar Tá, de novo. tá, deixa eu sair aqui. Tá, ok. Deixa eu tentar aqui novamente. Que acontece, vira e mexe acontece isso, e eu não sei nem o porquê. A gente testou até antes e não tinha acontecido isso. Agora foi. Agora foi. Oi? Perfeito. Fazendo Então uma vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Carla. Boa noite, boa doutor noite. Felipe. Muito bem-vindos. Boa noite. Prazer tê-los aqui para dar sequência a essa série de lives que acontece semanalmente, né? Todas as quartas ou quintas, dependendo da disponibilidade dos médicos, dos profissionais, fisioterapeutas. E hoje vamos estar aqui batendo papo sobre a importância, né, do uso de palmilhas. Estamos com algumas perguntas aqui de internautas, é, Facebook, YouTube, né? Tem muitos pacientes que estão mandando dúvidas, e aqui no decorrer da live ao vivo também, pessoal, se tiver alguma dúvida, é o momento de poder esclarecer. E hoje o assunto vai ser sobre as palmilhas, e eu vou começar perguntando, né, qual a função das palmilhas ortopédicas? Quer começar, Felipe? Pode falar, se você quiser. Boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite, Boa Carla. noite. Boa noite às pessoas que estão nos vendo e nos assistindo. Priscila, as palmilhas elas têm muitas funções, né? Eu costumo falar que todas as pessoas deveriam passar por uma avaliação criteriosa para um fisioterapeuta capacitado e formado em podoposturologia, para a partir daí, se houver a necessidade, ser confeccionada uma palmilha específica para essa pessoa, para que ele entre num equilíbrio, num eixo de centro de postura. Então, na minha experiência, na minha opinião como fisioterapeuta, todos deveriam utilizar a palmilha, porque é extremamente importante para um equilíbrio postural. Fora nas dores, nas lesões, né? Como um todo. Eu também, assim, Felipe, só um adendo que acho que a tua internet tá, de vez em quando tá dando
Tá picotando. espalhadinha, estou dando uma picotada, só para dar uma olhada. Eu, assim, sou da mesma opinião, né? Assim, que você deve passar por uma avaliação, né? E ver a necessidade real, né, do uso da palmilha. Em alguns casos, o uso da palmilha se faz necessário permanentemente, né? No caso das pessoas com escolioses graves, que tem diferença funcional de membros, pessoas com sequelas neurológicas, amputados, né? Tipo, tem a amputação do halo, que você faz algum tipo de compensação, porque essa pessoa vai ter desequilíbrio funcional. E aí você vai fazer a avaliação e ver a real necessidade. Mas a palmilha tem a função, né, também de órtese, né? Ela funciona como uma órtese. Então, além do uso da palmilha, a necessidade da avaliação, né, por parte do fisioterapeuta para ver as alterações, a gente tem que tratar as alterações. Porque se você não tratar Sim. a causa, a palmilha não vai ter o efeito satisfatório. Até porque a gente normalmente reavalia de tempos em tempos para ver a necessidade da troca da palmilha, né? Porque ela sofre um desgaste ou porque ela melhora com o uso da palmilha associado ao tratamento fisioterapêutico, com o trabalho de fortalecimento. O que a gente usar, né, de ferramenta em conjunto, e a gente muitas das vezes retira a palmilha, né? Porque como ela é órtese, às vezes a pessoa não precisa fazer o uso, né, para a vida toda. E nos casos, como ele falou, tem os pacientes, o esporão de calcânio, fascite plantar, né, os quadros dolorosos, a gente entra com ela com anteparo, com peças podais, para diminuir o impacto, né? Usa o tipo de superfície da palmilha, você também vai usar de acordo com o que esse paciente apresenta. Se ele tem muita dor, você vai usar uma palmilha macia. Eu acho que o Felipe também usa, né, das mesmas técnicas que eu. A gente tem palmilhas voltadas só para a parte esportiva, né? Palmilha para um corredor, é uma palmilha específica que a gente utiliza. O tipo de material que tem no antepé, no retropé, e uma série de variações, e as superfícies e coberturas de palmilha das mais diversas formas. A gente tem o que a gente chama de podomousse, que é muito macia, para o caso de muita dor. Tem algumas Corotec, e por aí vai. EVA. Exatamente. Aproveitando esse gancho, né, para o pessoal também entender melhor, muitas das pessoas associam o uso de palmilhas apenas achando que é para uma deformidade dos pés. Na verdade, o uso das palmilhas ele abrange uma série de patologias, né? Deixando bem claro para as pessoas deixarem de lado essa hipótese de ser o uso de palmilhas só relacionado aos pés. Não, está relacionado desde a coluna, cervical, lombar, toda a postura da pessoa. Desde a visão. Porque... E só para lembrar aqui, pessoal, o pessoal que está entrando agora, né? Estamos aqui com a doutora Carla, porque tem pessoal que está entrando agora, estamos aqui com os fisioterapeutas, doutora Carla Gomes e doutor Felipe Carvalho. Eles são especialistas em confecções de palmilhas ortopédicas e também no exame de baropodometria. Isso tudo a gente vai falar aqui no decorrer do bate-papo. Tá? Pode falar, doutor Felipe, eu interrompi? Eu acho que você ia concluir. Hoje o que acontece é o seguinte, né? As pessoas estão mais interessadas e mais informadas sobre a necessidade de um calçado adequado, né? E com isso, a procura aumentou bastante no caso do exame de baropodometria, a procura para um fisioterapeuta especialista, para que ele possa fazer uma avaliação para ver a necessidade ou não do uso da palmilha. O que eu observo de um modo geral? Muitas vezes, a Carla pode confirmar isso ou não, a opinião dela, muitas vezes o paciente ele pensa ou acredita que a palmilha é feita, no caso especificamente de lesões. Após um diagnóstico de uma dor, de uma queixa, a palmilha ela pode ser utilizada muitas vezes na forma preventiva. O paciente, o aluno, vamos dizer que o paciente, ele chega a nos procurar e é feita uma avaliação e através dessa avaliação nós detectamos algumas alterações biomecânicas ou alguma alteração na forma de pisar desse paciente. Ou alguma... Está conseguindo me ouvir? Está picotando bem. Agora? E agora? Parece ter melhorado. Parece. Porque estava apoiado aqui, vamos ver se melhora agora. Muitas vezes tá essa picotando pessoa... bastante.
Tá, deixa eu procurar uma outra posição aqui na sala, Mas eu, de repente a é a internet. internet, é. Deixa eu procurar uma outra posição aqui. Vê se começou a melhorar agora um pouquinho. É que tem lugar que a conexão fica melhor. Melhorou agora? Melhorou. Aparentemente sim. Então vamos lá. Muitas vezes as pessoas nos procuram, né, pensando na compra de um calçado. Às vezes a pessoa não tem dor. A pessoa vem na procura, que calçado eu vou usar, quero avaliar a pisada para ver que calçado eu compro. E quando você faz a avaliação, mesmo a pessoa não tendo dor, mesmo ele não sendo um paciente, você quando faz a avaliação, você no seu diagnóstico cinético funcional, você consegue detectar alguma alteração que possivelmente vai virar uma lesão. Possivelmente aquilo vai gerar uma dor naquela pessoa. Então você tem condições, através dessa avaliação, detectar e já preventivamente já confeccionar uma palmilha específica para poder melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Pode Ou até muitas vezes até melhorar o desempenho na atividade física que ele desenvolve, de um modo geral. pode ser até que realmente tenha, né, alguma patologia e não tenha sintomatologia, né, também. Sim, isso é muito comum. Exatamente, exatamente. Sim, é comum, assim. E como ele falou, assim... E quando uma pessoa percebe que precisa procurar? Quando que a pessoa percebe, quando a pessoa sabe que precisa usar palmilhas, as palmilhas? Depende muito da pessoa. Tem pessoas que se incomodam com algumas características bem gritantes, vamos dizer assim. Ah, não, meu arco plantar é desabado. Ou acha que o pé supina muito, né? Que é aquela coisa do pisar muito para fora. Doutora Carla, agora eu sou que tá agora eu sou que tá picotando um pouquinho. Tá picotando? Assim, para mim aparentemente tá normal. Tá picotando? Continua picotando? Tá picotando. Deixa eu ver aqui a rede, rapidinho, porque eu tô em casa. Eu não sei se o doutor Felipe tá percebendo que tá picotando, senão pode ser o meu, né? Porque pra mim não, eu tô conseguindo ouvir bem. Eu tô ouvindo bem. Assim, porque minha internet está normal. Eu tô na rede de casa, então... E eu até meio que perdi agora um pouquinho o foco. E ela vem buscar em cima de deformidades. Então acha, não, como ele falou, muitas das pessoas buscam porque quer um calçado ideal para uma prática esportiva, né? E na realidade a gente sabe que não existe um calçado ideal. Ah, vou comprar um tênis para o pé supinado, vou comprar um tênis para o meu que tá picotando. Acho que é o teu. O do Felipe também agora começou a dar uma vai na imagem. Não sei se vai picotar quando ele falar. E a gente sabe que, na realidade, os calçados se adaptam à forma como a gente pisa, né? Então, ele gera as deformidades. Tanto é que, assim, a gente aconselha normalmente uma pessoa que pratica corrida não correr seguidamente com o mesmo tênis, porque o tênis ele tem um tempo de adaptação no amortecimento dele, para ele reparar o amortecimento dele para ele depois voltar a utilizar. Então, ele não deixa descansar o amortecimento do tênis. Então, eles buscam, muitas das vezes, quando eles veem essas deformidades muito evidentes, uma diferença funcional por uma escoliose, aí tem uma escoliose muito grande, ou ele apresenta algum tipo de dor, ou ele vê um varo ou um valgo acentuado, e aí procuram a gente. Esses são alguns motivos que algumas das pessoas procuram. Pé diabético, porque aí tem uma indicação, tem uma amputação, aí ele já sabe que ele tem uma necessidade. Mas é bem mais difícil o paciente vir por não sentir dor. A grande maioria das vezes ele vem por dor ou por indicação clínica. Ele não vem por vontade própria se você não tiver ali um olhar clínico até para dizer para ele a necessidade do uso. E como você mesmo disse, as pessoas acham que a deformidade às vezes está no pé e não está. Às vezes ele tem uma acuidade visual maior de um lado do que o outro. Ele busca automaticamente com o olho dominante. Se ele busca com o olho dominante, ele gira a cabeça, ele gira o tronco, ele vai mudar o apoio, ele vai aumentar a carga em um dos pés. E isso vai gerando desconfortos à distância. E aí você vai usar a palmilha para melhorar o desconforto, mas você também tem que cuidar da alteração e saber a causa. Porque se você não tratar a causa, a palmilha vai estar ali só como um anteparo e não vai resolver o problema, que é o problema da origem. Por isso a importância da avaliação do fisioterapeuta. Aproveitando esse gancho, né, relacionado ao atleta, o atleta que está sempre... Até as pessoas mesmo hoje em dia, né, com índice de pessoas fazendo atividade física,
principalmente o CrossFit, né? Treinamento funcional, caminhada na rua, corrida. Ela sempre procura aquele tênis adequado para uma corrida, caminhada. E seria bacana sempre fazer esse exame da baropodometria para ver a possibilidade de botar uma palmilha para poder fazer esses tipos de atividades? Existe Ou é muito relativo? É relativo. Na minha concepção é relativo, tá? Mas bom, esse seria o mundo ideal, né? Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Como eu já disse anteriormente, não existe essa coisa tipo assim, vou fazer um teste e aí eu tenho um pé pronado, eu tenho um pé supinado. Antigamente, hoje em dia você não vê mais quase no mercado falar que o tênis é para determinado tipo de pisada. Isso aí já se provou que não tem eficácia. O melhor dos mundos seria que é o teu. É a tua internet. É a dela, né, Felipe? Gente, desculpa, tá, a sua tá falhando. Tá fugindo um pouco. Tá falhando bastante. Eu não sei se é minha. Eu não sei É se eu sua. que tô aqui. É minha? É. Porque pra mim não aparece nada. Pra mim só aparece. Eu apareço. Mas a gente vê daqui. Não, você tá ótimo. Você não tá boa. Eu tô do lado do roteador, mas vamos prosseguir. Estão perguntando o que são as palmilhas personalizadas. Posso responder, Carla? Né? Porque, na realidade, ela é feita de acordo com a avaliação que é feita e ela é feita para a pessoa. Então, toda a palmilha... É sob medida dentro... Toda a palmilha é personalizada quando confeccionada por um de nós. Isso, ela é sob medida especificamente para aquela pessoa, para aquele indivíduo, né? Então ela não pode ser utilizada por mais ninguém, ela não vai ser adaptada ao calçado de mais ninguém, a não ser daquela pessoa. Então ela é moldada especificamente para pisada, para correção, dentro da avaliação feita anteriormente para aquela pessoa. As palmilhas, elas... Depois, se o Felipe quiser, eu peguei aqui, né? Porque como eu estou perto, algumas peças podais, né? Porque se as pessoas quiserem ver, né, o que é posto dentro da palmilha, o que é o material que reveste as palmilhas, né? Que são as bases principais, eu posso mostrar depois se as pessoas quiserem ver, né? Ter noção do que é. Pode ver? Pode prosseguir, Priscila. Gente, parou. Desculpa, é porque para mim estava congelado. Eu só ouvi a voz de vocês agora. Você ouviu o que eu falei, Felipe? Felipe? Eu estou visualizando e ouvindo vocês perfeitamente. O Felipe eu também estou ouvindo perfeitamente. Então é você só. Eu ficou mudo aqui, não escuto nada. Eu peguei o finalzinho. Eu falei da questão das peças podais, dos revestimentos de palmilha, eu tenho aqui que se as pessoas quiserem saber do que é feito, né? O que a gente usa de material para as compensações como base, né? Para saber o que é feito. E estão perguntando qual é a durabilidade. Eu tenho como base, a gente avalia a cada 3 meses. Não é que ela vai durar 3 meses, mas é que a gente avalia a cada 3 meses para poder ver se há necessidade de fazer alguma adequação, né, que é de acordo com a evolução do paciente. Eu não sei qual o critério que o Felipe usa. Eu não costumo dar um prazo de durabilidade da palmilha, não. Não é até porque é só avaliar para ver se precisa de alguma adaptação. Isso. Não, é que a pergunta dela foi qual a durabilidade. A questão... não tem como prever isso, porque a palmilha, na verdade, como a Carla falou lá no início, é uma órtese, no qual ela, em muitos casos, ela fica ali numa briga com o pé da pessoa, né? Na verdade, a pessoa tem uma pisada, vamos dizer, pronada, e eu faço uma correção para poder fazer o alinhamento angular desse pé, ou desse tornozelo, dependendo da necessidade. E com isso, vai ser uma briga da palmilha contra o pé. Essa palmilha pode durar muito tempo ou não. E então vai depender muito da sequência de avaliação que eu vou fazer, do uso dessa palmilha, quantas horas por dia, se a pessoa realmente está usando, está fazendo tratamento adequadamente.
Então, as variáveis, vamos dizer assim, são muito grandes. Então, não tem como dar um prazo específico. Essa palmilha vai durar tanto tempo. Não sei. A gente até pode Qual é criar a diferença? estratégias de reavaliação para a gente ver como que está funcionando, se precisa de adaptação. Agora, tempo de durabilidade, a gente não tem como prever, dar um prazo mínimo ou máximo. Exatamente. Exatamente. É até meio relativo, né? Porque vai de conforme a idade da pessoa, o consumo ali, o uso do dia a dia. Então, varia muito. Você compra um sapato igual ao meu, o seu vai desgastar menos do que o meu. Ou porque você usa menos, ou porque você exerce menos carga de uso, você fica menos horas em deslocamento. Então, assim, tudo vai depender de uma série de fatores. Verdade. Com certeza. Qual a diferença da palmilha de gel e de silicone? Bom, eu particularmente não uso nenhuma das duas. Nem eu. Não trabalho com nenhuma das duas. A gente, como o Felipe acho que também é igual a mim, o material, vou mostrar basicamente aqui o material que a gente tende a usar, né? Hoje em dia. Esse aqui é um material mais moderno, né? Que é um material fit, né? Então é uma cobertura bem porosinha e bem leve. Então é só o formato do pé, praticamente, e é onde a gente vai botar as compensações que forem necessárias. Precisa tá meio fora aí. Aqui a gente tem um outro revestimento, que seria Corotec, que imita o couro do sapato, né? E aí tem outras bases. Aqui seria uma... Essa não é nem podomousse, mas a podomousse seria mais macia. Mas é um tipo de material que tem uma porosidade e um pouquinho mais macio. E existem mais macias ainda. Nós temos vários tipos de material. Vai depender e aí, o muito da avaliação. São diversas coberturas. Essa daqui é de neoprene. Então, é extremamente macia. E aí vai depender do que a pessoa quer, né? Assim, essa daqui, no caso, é uma palmilha esportiva. Se ela tem muita dor, a gente vai usar uma palmilha extremamente macia. Vai usar uma peça podal extremamente macia. Por quê? Aí a tendência é ter uma durabilidade menor. Porque quanto mais macio, menos resistente. Mas a gente quer tratar a dor. Menos densidade, quer tratar a dor, a gente não pode botar uma coisa que vai gerar desconforto. A gente tem que dar conforto. E aí, normalmente, essa troca dessa palmilha para os casos de dor são num intervalo um pouco menor. Aproveitando... Quando a gente vai... Quando nós vamos confeccionar a palmilha, alguns fatores nós temos que levar em consideração. O uso do material, o peso da palmilha, porque isso vai interferir diretamente no peso para a marcha daquela pessoa, dependendo de como está aquela pessoa, dependendo de como está o desenvolvimento muscular. Então, eu tenho que levar em consideração alguns fatores na hora de eleger o material a ser utilizado. Né? É bacana. Além, obviamente, da queixa da dor, das queixas do paciente, vários fatores, né? A Tânia está aqui, né, ao vivo com a gente. Ela mandou a pergunta aqui no chat que ela queria ver as palmilhas e a doutora Carla aproveitou aqui e mostrou. Inclusive, eu separei também uma aqui que eu vou falar sobre isso aqui também, que eu fiz para o meu filho. E uma pergunta que eu quero enganchar junto com a palmilha que está aqui, que eu vou mostrar também para o meu filho, que eu achei interessante, e é bom mostrar aqui para o pessoal entender a importância realmente de fazer esse exame da baropodometria, para justamente fazer a palmilha confeccionada de acordo com o pezinho, para poder ver a enorme diferença que tem das pessoas comprarem palmilhas, qualquer tipo de palmilha por aí que vende. Vou comprar uma palmilha e não vai funcionar, não vai resolver. Porque não é só pegar essas palmilhas que vendem por aí que não tem... Sim, a competição de acordo com a pisada da pessoa. E uma pergunta que eu vou fazer está relacionada justamente a isso. O uso das palmilhas vieram para substituir as botinhas ortopédicas? Porque hoje em dia não se fala mais dessas botas ortopédicas. Não se vê mais o uso de botas. Até pelo tipo de material. Porque eu fui a idade é um pouco avançada, que fiz uso, né, de bota ortopédica, porque tinha pé plano. Corrigiu, né? Corrigiu
Na época não tinha essa concepção do uso da fisioterapia, dos exercícios, da fisioterapia principalmente em conjunto, mas eu dei sorte de ter pego na época um profissional bom que orientava e tinha um pai que estimulava também. Que, tipo, além do uso da bota, eu tinha que andar descalça na areia, eu tinha que andar de velocípede descalça, de bicicleta descalça, tudo para eu estimular a musculatura intrínseca dos pés para poder fazer com que eu formasse o arco plantar. E hoje eu tenho um arco plantar até bem acentuado. Então, assim, mais do que o uso da bota, que para mim hoje é abolido, a gente usa a palmilha muitas das vezes, que a grande maioria porque tem o pé pronado, a grande maioria pé plano. A gente faz a palmilha com suporte e é fazer isso que eu estou falando. Além disso, ela tem que fazer um trabalho para que a musculatura de perna, quadril, pé, ela ganhe força muscular e faça com que toda a deformidade que foi criada lá no pé, que às vezes não é só no pé, seja corrigida. E a palmilha vai ser o anteparo. Mas se eu botar só a palmilha lá, apoiando o meu arco plantar, e eu não trabalhar o arco plantar, ele vai cada vez se acomodar mais. Porque ele está apoiado ali, estou aqui apoiado, estou descansando, não preciso trabalhar. Estou fazendo o arco, mas não estou trabalhando. Ele está descansando ali em cima. Eu tenho que botar ele no formato, mas eu tenho que estimulá-lo também fora do apoio da palmilha. Para que ele entenda. E um fator muito importante, no caso aí da formação do arco plantar, né, só completando aí que a Carla está falando, a questão de fazer uma evolução na palmilha. Ou seja, não fazer de cara uma palmilha com uma elevação do arco medial muito elevado, porque o paciente vai sentir um desconforto muito grande e não vai conseguir usar. Então você tem que fazer uma elevação em progressão. Então, por isso que é importante o fisioterapeuta ter esse bom senso para poder ir orientando o paciente e ir acompanhando essa evolução para que ele progressivamente vá fazendo a elevação desse arco plantar. Né? Tudo é uma progressão, na verdade. É importante essa continuidade do tratamento. Né? Inclusive, eu também queria ver se eu posso mostrar aqui, porque o meu filho, ele não tem curvatura nenhuma, né? Ambos os pés. E eu achei super, super interessante. Eu estou assim, muito satisfeita, porque vai dar para ver. Foi feita a palmilha também, eu achei sensacional, foi feito de acordo, né, com o pezinho dele, que ele fez o exame. E foi o que o doutor Felipe fez, né? Vai fazendo gradativamente a evolução para poder também a criança, principalmente criança, né, que fica logo incomodada. E então, assim, ele usa nos calçados dele, tá ficando direto, que eu ponho até para ficar em casa, ó, para ele não ficar em casa sem nada, que é super confortável, que não é igual aquelas botas que as crianças super pesadas, que incomodam. Ele já fez o uso, inclusive, quando ele era menor, usou durante um ano, mas assim, no caso dele não surgiu efeito e foi piorando. Então, assim, eu ponho nesse sapatinho, que agora está se usando muito a sapatilha, né? Eu ponho com a palminha dentro e ele fica o tempo todo dentro de casa, de um lado para o outro. Então, assim, e ele não se sente incomodado, ele se adaptou super bem. Aonde ele vai, a palmilha, nos sapatos todos dele. E ele tá super confortável, assim, não teve aquele incômodo, assim, sabe? Mas tem que botar isso para fazer fisioterapia também, reabilitar. A aceitabilidade do uso da palmilha é muito grande. E a assertividade também. A palmilha personalizada ela tem um percentual, né, de aproveitamento positivo muito grande, muito elevado. Porque primeiro é feita uma avaliação criteriosa e a partir daí é introduzido o uso da palmilha e fazendo o trabalho sempre em progressão. Então, a acertabilidade é muito grande. No caso dos pacientes, a evolução é melhor, evolução muito boa mesmo. Eu estou com uma pergunta aqui da Tati. Ela está perguntando, o material que o Felipe usa é igual da palmilha postural? Depende. Vou pegar uma palmilha aqui, porque eu saí lá da posição que eu estava, para mostrar que é parecido com essa palmilha que você mostrou aí do seu filho, né? Dependendo do trabalho postural, havendo a necessidade de um trabalho postural,
eu prefiro trabalhar com material de base um pouco mais rígido e um material de conforto na superfície, tá? Quando é uma pessoa que não está precisando muito de um trabalho postural, está precisando de uma palmilha mais proprioceptiva, aí eu uso um material mais flexível, tá? Então, vou mostrar aqui a base. A base é uma base de polipropileno, uma base um pouco mais rígida, e a superfície aqui, ela é mais comfort, né? Que aí ela vai dar um conforto maior e vai fazer a correção específica. No caso aqui dessa pessoa, ela está fazendo uma pisada supinada. Estou fazendo uma palmilha que faz uma elevação na parte lateral. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Não dá para ver muito, para mim, mais ou menos. Eu entro aqui. Levanta ela. Eu acho que levantando fica melhor. Ela entra aqui com uma elevação na parte lateral. Uma elevação na parte lateral. Aqui, quando a pessoa apoia o pé, no caso especificamente, que ela vai apoiar o pé dela automaticamente vai fazer isso aqui, ó. Então ela não vai deixar essa pisada supinar. Eu vou mostrar aqui a peça que seria a peça base. E ela vai fazer a correção. Para a pessoa ter noção do que entra mais ou menos ali, que seria isso aqui. Que é uma... Que a gente chama de... Eu não estou conseguindo ver, Carla, daqui. Que seria uma cunha. Levanta um pouco mais, por favor. Seria uma cunha. Tá conseguindo ver? Você está fazendo uma cunha de... que seria... Antissupina? Você pode usar para supinação ou para pronação para você fazer a correção. A pronação, só vira, só inverte. Seria basicamente o que usaria para fazer. Não estou dizendo que é o que ele está usando ali, mas é uma peça que você... Aqui, se a palmilha está aqui, o pé estaria supinando. Eu faço a base aqui para ele não supinar. E se for o contrário, eu inverto para ele não pronar. E aí, de acordo com... Nesse caso aí, você está usando a cunha para poder fazer a correção lá no calcânio, lá embaixo. Isso aí. Não, estou só dando uma suposição do que seria... que como não está dando para a gente ver o material ali, porque como a palmilha é escura e a base lá também é escura, a gente não consegue ver a correção. Tá bom. O que seria, né? Aí você vai ter, de acordo com o grau, né, de supinação ou de pronação, você tem as superfícies mais espessas ou menos espessas. Essa daqui é bem fininha, uma supinação bem leve, uma pronação bem leve. Você vai fazer uma compensação leve. Você vai fazer a altura do elemento de acordo com a angulação dessa pisada. Tem alguma diferença de palmilha para quem tem dor nos pés, quem tem dor nos joelhos? Ou é uma palmilha só que... Não. A palmilha é personalizada. Então, a palmilha ela é moldada de acordo com a pisada daquela pessoa. Não tem essa questão do... O paciente chegou com dor no joelho, ele vai usar esse tipo de palmilha. Você vai olhar a dor. Você vai olhar o paciente. Você vai avaliar o paciente como todo, a partir daí você vai utilizar esses elementos aí que a Carla está mostrando para poder fazer a correção no pé, para que ele interfira na mecânica corporal da pessoa. O pé é o espelho do corpo. Você apoiou o pé ali, você tem, no caso, no baropodômetro, né? Você colocou o pé ali, você tem o apoio das pressões plantares no solo, no caso, no aparelho. E a partir daí ele vai me dar os centros de gravidade e os centros de oscilações, que é a estabilometria. A partir daí, eu consigo ter uma avaliação específica de como está esse centro de gravidade, como está esse desequilíbrio. Isso na estática. Além de eu pegar os pontos de apoio, eu vou pegar vários outros fatores. Quando eu coloco para dinâmica, eu consigo visualizar até desequilíbrio muscular. Eu consigo observar na dinâmica se esse paciente está apresentando na fase X da marcha uma potência maior do músculo gastrocnêmio direito do que do músculo gastrocnêmio esquerdo. Se na pisada dele ele está apoiando muito com o calcânio na borda lateral, que ele está desenvolvendo um encurtamento da cadeia posterior. Então são vários fatores que na avaliação o fisioterapeuta tem que estar atento para observar, porque isso vai interferir na hora de confeccionar a palmilha. Na verdade, o pé é o espelho e ao mesmo tempo o alicerce, né? Então, ali, tudo que você fizer já vai estar trabalhando automaticamente num todo. Sim.
Sim. Essas famílias, A Carla até falou, no caso das escolioses, né? É fundamental uma avaliação criteriosa, porque a escoliose quase sempre vai ter interferência lá Uhum. embaixo, no pé. Então você vai ter que avaliar esse paciente como um todo para poder começar a correção lá de baixo, ascendente, para você chegar lá em cima. Senão você vai ficar tratando a escoliose e não vai adiantar nada. Tipo, é enxugar é, gelo. Enxugar gelo, exatamente. as palmilhas, elas devem ser indicadas pelo médico ortopedista? Não necessariamente. Alguns pacientes buscam sem indicação, mas a grande maioria vem com indicação. Mas alguns, como eu falei, procuram porque tem dor ou porque já ouviram falar e veem que apresenta algum tipo de alteração. Porque às vezes tem médico que não gosta de indicar, não acredita. Tem muita coisa, tem, né? Como que não acredita e aí não indica, mas o paciente vê a necessidade muitas das vezes ou porque já viu o resultado em alguma outra pessoa. Às vezes, colegas nossos Exatamente. também que não trabalham com palmilha indicam para a gente, porque sabe que a gente trabalha com palmilha e indicam para a gente, porque vem a necessidade naquele paciente deles que eles tratam um determinado tipo de patologia, mas vem a necessidade do uso de uma órtese em conjunto ao tratamento. Verdade. Inclusive, foi até o meu caso também, né? Eu senti a necessidade de levar ele para fazer o exame. E sobre esse exame da baropodometria, as pessoas podem ir direto fazer esse exame sem indicação nenhuma, né? Não precisa ter o pedido de indicação para fazer esse exame da baropodometria? Assim como a palmilha, não necessariamente. Se ele for fazer pelo plano de saúde, sim, porque precisa do pedido e autorização vinda por um pedido médico. Se ele Mas tiver vontade o própria, direto particular, ele pode procurar o fisioterapeuta diretamente e realizar o exame de barapodometria, sim, ou dessa avaliação cinético-funcional que o fisioterapeuta que tem formação em podoposturologia faz, né? Porque mesmo assim, mesmo muitas pessoas já interagindo melhor sobre esse exame da baropodometria, né? Muitas pessoas ainda tem bastantes que não conhecem. Eu vejo que tem pessoas ainda que não interagiram, não sabem exatamente para que serve esse exame e a importância que tem também, né? Carla, ô Priscila, eu levei a baropodometria para ortocente há 7 anos atrás. E era algo totalmente desconhecido para a grande maioria das pessoas, né? E eu fui apresentando, explicando às pessoas, aos médicos, inclusive, aos outros fisioterapeutas, a função, a importância. Então, a partir daí, as pessoas começaram a entender que nós temos ali, né, uma ferramenta fantástica de avaliação, no qual ela me dá um número de informações sobre aquela pisada daquele paciente, tanto na estática quanto na dinâmica, gigante. Eu consigo ter um volume de informações que eu não conseguiria ter, em hipótese alguma, sem ter o baropodômetro à minha disposição para fazer. Então, é uma ferramenta maravilhosa, no qual, através da baropodometria, através do que o aparelho consegue transportar para o meu computador, e a minha avaliação, aí vem o conhecimento da podoposturologia, eu consigo analisar e detectar disfunções ou prever, vamos dizer assim, através de uma forma preventiva, alterações que eu, a olho nu, não conseguiria ver. Então, se você tem essa riqueza de informações através de um equipamento tão maravilhoso, eu trabalho, eu sou suspeito de falar, né? Eu trabalho diretamente com o baropodômetro para praticamente tudo, porque eu consigo, através dele, ter informações e maravilhosas. aí, É só como na ele falou, junto com a avaliação podoposturologia, você acaba. Porque um não sobrepõe o outro. Né? É importante essa avaliação também. Porque ali você vai ver a questão da estabilometria, onde você vai descarregando mais peso, né? Se você tem uma descarga maior em região anterior, região posterior de pé, como é que você está fazendo a distribuição de peso corporal, se o pé está desabando ou não.
Mas com a avaliação, né, em conjunto, você vê, como o Felipe falou, as alterações à distância que às vezes você não visualiza lá no nosso alicerce. Então, assim, por isso que é importante você fazer as duas avaliações quando você vai fazer a confecção da palmilha. Sim, sim, sim. Não adianta a pessoa fazer a baropodometria se o profissional não tiver o conhecimento, o profissional que vai confeccionar, não tiver o conhecimento de podoposturologia, porque vai ser apenas um exame. Então é extremamente importante o olhar clínico do profissional que tem o conhecimento específico na área, para que ali ele vai detectar alterações clínicas que o aparelho também não vai mostrar. Então, na verdade, é o conjunto da avaliação clínica do fisioterapeuta, a expertise desse fisioterapeuta fazendo a avaliação, junto com a ferramenta maravilhosa que é o baropodômetro. E esse exame tem facilidade para fazer esse exame? É fácil de achar no estabelecimento, nas clínicas? Não, acho que não é tão comum, não. Hoje você acha até como eu falei, eu mais, sou, mas não é tão fácil. como eu falei, eu sou um dos pioneiros em baropodometria aqui no Rio de Janeiro, né? Então, hoje você até consegue ver alguma coisa um pouco mais uma avaliação criteriosa, informação específica, são poucas pessoas ainda no mercado que fazem. Por isso que ainda tem muita gente que não tem ainda esse conhecimento. Então, assim, Isso. Nós ali na OrtoCenter e os pacientes do OrtoCenter são privilegiados, né? São privilegiados, que ele já tem todo o acompanhamento. Dali mesmo, ele já faz o exame, já está com um profissional, né, com vocês, que já vai estar tendo o olho clínico, faz o exame, vai confeccionar a palmilha, então tem todo o tratamento. E falar nisso, em todo o tratamento depois continua? Sim, foi o que eu falei lá desde o início também, né? Como a palmilha funciona como um anteparo, uma órtese, né? Na grande maioria, em todas as vezes, né? Mas em algumas das vezes uma órtese não provisória, você precisa em conjunto usar, né, elementos da fisioterapia, terapias. Você pode fazer o RPG, você pode fazer o Pilates, a fisioterapia em si, com a parte de cinesioterapia, a musculação terapêutica, a hidroterapia. Todos os recursos fisioterapêuticos, bem utilizados e direcionados para aquele problema, vão surtir efeito e são necessários, junto com o uso da palmilha. Não é só usar a palmilha. Ele precisa fazer o tratamento em conjunto para ter um resultado satisfatório. É interessante. É o acompanhamento como um todo. O fisioterapeuta, na verdade, abraça o paciente e, a partir dali, daquela avaliação, ele vai avaliar, observar, vai, muitas vezes fazer a indicação da confecção da palmilha e, normalmente, ele vai ter que ter uma sequência dentro do circuito da fisioterapia. Ele vai ter que passar ou pelo setor de fisioterapia, ou ele vai ter indicação de fazer um pilates, uma musculação terapêutica, a hidroterapia. Vai depender muito do caso daquele paciente especificamente, né? Se por acaso vocês tiverem algum exemplo de pacientes, alguma história, podem relatar aqui, tá? Lembrando, pessoal, que está assistindo a gente, que está participando da live, esse exame, então, como falamos aqui da baropodometria, realiza lá na Clínica OrtoCenter. Só procurar diretamente o Dr. Felipe, a doutora Carla. Esse exame realiza na hora. É rápido, né, o exame? É bem rapidinho. Rápido. E dali já vai surgir todo o tratamento e continuidade, né? Do tratamento, confecção das palmilhas, tudo. E a Silene, uma pergunta aqui, que já está um tempinho, que eu não consegui voltei aqui agora. Ela tinha perguntado, eu acho que a gente já até esclareceu no início. Ela está perguntando quais os sintomas que o paciente sente que necessita de palmilha. Não necessariamente ele vai ter sintomatologia, né? Mas ele não tem sintomatologia e faz o uso da palmilha por ele, ou ele mesmo sentir uma necessidade porque ele vê alguma coisa, ou porque ele procura o fisioterapeuta, ao começar a atendê-lo, vê a necessidade do uso e faz a indicação e ele começa a fazer o uso. E outros casos vêm por indicação clínica, por dor, né? Aí tem as mais diversas alterações neurológicas, porque a gente não usa só a palmilha ortopédica. Diabetes, um pé diabético, você usa uma palmilha para você diminuir pressão, porque eles fazem muita ulceração. Então, assim, tem uma série de
de objetivos, né, para você usar, e não necessariamente um quadro doloroso. Eu tenho alguns casos para contar em relação ao uso da palmilha, que vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um paciente que eu já acompanho há alguns anos, que ele sofria de dores na coluna, até comentou hoje isso aqui na sala comigo, né? Que ele sofria de dores, estava praticamente com indicação cirúrgica de hérnia de disco, lombar, e muitas dores, nada adiantava para poder aliviar aquelas dores, até que ele chegou e nós a minha sala e nós fiz uma avaliação de barapodometria nele. A partir daí solicitei uma escanometria, identificamos uma discrepância de membros. Tinha uma perna mais curta que a outra. Desde então, confeccionei a palmilha fazendo a correção dessa discrepância de membros e as dores dele mudou a vida do cara. O paciente, ele virou uma outra pessoa. Aí, até engraçado porque... Oi? Não precisou. Tá comigo até hoje no Pilates e seguiu a vida normalmente. Hoje até foi engraçado aqui na sala alguma coisa... Alguém perguntou alguma coisa sobre palmilha para mim, né? Aí ele falou assim, eu tenho um monte. Cada calçado meu tem uma, porque eu não largo essas palmilhas do Felipe de jeito nenhum. E é mais ou menos assim, a pessoa ela se sente bem, ela se sente confortável, ela se sente confiante a partir do momento que ela acha o tratamento correto, né? E ela não vai largar essa palmilha nunca mais. Eu tenho pacientes que você faz a evolução, que ele fica bem e ele não faz uma palmilha neutra para mim, eu não quero largar a palmilha não. E eu vou renovando palmilhas para os pacientes durante um certo tempo, porque o paciente ele não quer ficar mais sem a palmilha. Ele se sentiu tão seguro com o uso da palmilha, tão confortável, que ele não larga a palmilha mais. A segurança é. Bom, pessoal, exatamente. vou dar uma acelerada aqui agora um pouquinho. Estamos chegando no final da nossa live, porque agora o Instagram mudou as regras aqui, né? O tempo é curto, então a gente já está no final já. Antes que comece a aparecer o cronômetro, aí cai, aí a gente nem se despede. Eu vou acelerar aqui agora, que já chegamos no finalzinho. Quero agradecer aos internautas que estão aqui com a gente até agora nesse bate-papo. Eu só vou fazer uma última pergunta, mas que também já falamos bastante em relação a isso, que estão perguntando se é indicado para as crianças em fase de crescimento. É a melhor fase. A minha filha eu palmilhei com 4 anos. A melhor fase. Coloco no calçado da escola dela, ela usa diariamente. Toda correção, o ideal é que se comece lá na base, né? Porque é muito mais fácil você corrigir. Né? Você não tem já vai desenvolver da forma correta, né? Você não tem uma série de coisas que dificultam, né? Com o passar do tempo e o avançar da idade. Então, tudo que se começa de forma precoce, se começa de forma precoce e até de certa forma preventiva, porque assim, a criança, se você olhar, né, ela pequenininha, dificilmente ela vai ter um arco muito elevado. Ela vai fazendo essa formação de arco naturalmente, mas se você tiver um estímulo maior, você não incorre no risco de repente, ela ter um déficit. E por aí vai, uma série de outros fatores, né? Dela, de repente, ficar com um joelho valgo, ovaro, se você já começar a fazer essa correção desde a base. Não é que muitas das vezes ela não vai ter esse tipo de alteração, porque às vezes vem de uma questão genética e estrutural. A gente não vai conseguir corrigir, né? Essa questão genética e estrutural de fato. Mas a gente minimiza os efeitos da genética, que no futuro vai causar um dano maior. Com certeza. Perfeito. Melhora bastante, sim. E quanto mais cedo, melhor. Você já ajuda nessa formação. Muitos casos, né, que nós recebemos demais são essas crianças com pé plano. Até porque hoje em dia as crianças não andam mais em areia, só em cerâmica. Então ela não precisa utilizar essa musculatura intrínseca do pé. Isso dificulta né? mais, Hoje em dia as crianças começam a andar meia no pé, o sapatinho que você utiliza aí, e muitas das vezes se faz necessário estar descalço. Né? Aí não faz a garra, na verdade, né? É verdade. A evolução foi o que houve de pior.
para o ser humano. É Em alguns verdade, aspectos. é Em vários verdade. aspectos. Em vários aspectos. Gente, ó, sensacional, perfeito, muito bom. Pessoal, vamos finalizar aqui antes que caia e ninguém se despeça. Muito obrigada, doutora Carla, muito obrigada, doutor Felipe. Gente, lá na Clínica Ortocentro, faz esse exame da baropodometria. Esse vídeo vai ficar salvo. Se quem não conseguiu assistir, podem compartilhar, que aí vai estar esclarecendo dúvidas. Às vezes a dúvida de uma são de centenas de pessoas. Então, compartilhe, né, para que possa ajudar outras pessoas. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. E eu que agradeço E Boa noite, Carla. eu agradeço Pode falar, a Carla. oportunidade de estar aqui, né, trocando essas informações, tentando esclarecer, né, um pouco mais da funcionalidade, né, da palmilha, da importância do exame, da importância desse acompanhamento. Agradecer, né, a presença de todos que estavam aí, que fizeram perguntas. Espero que a gente possa ter esclarecido. E se ficarem dúvidas, a gente está lá na clínica à disposição para esclarecer dúvidas, ou via mesmo no Instagram a gente esclarecer essas dúvidas que possam existir. Agradecer o Felipe aí também por trocar, né? A gente está aqui trocando essa coisa do respeito profissional, né? Em primeiro lugar. A gente trocar, a gente só agrega, né? Estando junto, o trabalho. Com certeza, com certeza. Então, só agradecer mesmo e qualquer coisa estamos lá na Orto Center para esclarecer qualquer tipo de dúvida e ajudar vocês. Boa noite, Priscila. Boa noite, Carla. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. E estamos lá na Clínica Ortocenter no aguardo de vocês, né, que assistiram, que vão assistir, e estamos à disposição para ajudar no que for possível. o pessoal está elogiando, batendo, Gigi Gomes, Botofominha, Silene, parabéns, doutora Carla e Felipe. Vocês fazem toda a diferença, realmente fazem mesmo. E é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Boa boa noite noite. para todo mundo. Tchau, tchau.